Danilo Brito aqui, senhoras e senhores. Seja muito bem-vindo a este canal dos amantes da música feita de coração. Conforme combinei com vocês, estou trazendo um violão tenor aqui para a frente das câmeras para que você veja que beleza de instrumento que é isso. E já que no vídeo do garoto, que eu fiz sobre Aníbal Augusto Sardinha, o gênio das cordas, eu não estava com o violão tenor à mão, né? E graças à boa vontade de vocês, de terem pedido lá nos comentários, eu estou trazendo aqui desta vez. Bom, este instrumento com o qual estou nas mãos pode ser chamado de violão tenor, mas ele é mais precisamente uma violinha. É a mesma afinação, a mesma estrutura, mas eu vou falar da diferença dele para o violão tenor mais especificamente. Mas antes disso, vamos para o violão tradicional, que não é tenor nem nada. É apenas um violão. Né? A majestade do violão. Que beleza de instrumento. Eu não sou violonista, hein? Mas me lembrei de uma coisa aqui, talvez lhe soe familiar. Se você acertar que introdução é essa, de qual música, para qual cantor cantar, olha, você merece os nossos parabéns, viu? Coloque aqui nos comentários. E tem mais um detalhe, hein? Quem fez essa introdução? A afinação tradicional do violão é Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, certo? Que não tem nada a ver com a afinação do violão tenor. Vamos ver. Dó, Sol, Ré, Lá. A afinação do violão tenor é semelhante à do bandolim, só que é afinado uma quinta abaixo, é mais grave, certo? A afinação do bandolim é a mesma do violino. E o violão tenor tem a mesma afinação da viola de arco, né? Que não tem nada a ver com a viola caipira. Né? E também a violinha também não tem a ver com a viola caipira. Mas muito bem, o violão tenor surgiu nos Estados Unidos nos anos 1920, a partir de uma mistura de instrumentos, de timbres, do banjo tenor, né? Que é muito diferente também do banjo cavaco que temos aqui. Diferente no seu comprimento, na afinação também. Né? E aquele banjo tem uma particularidade, que ele tem uma corda aqui no meio, uma tarraxa aqui no meio do braço aqui, sabe? Que é chamado de 4 cordas e meia, né? É mais para uma coisa percussiva do que para se tocar, né? Aquele banjo tem muito volume sonoro, né? Naquela época, com a tecnologia precária, tal, a falta de amplificação com microfones, com caixas, enfim, né? Usava-se muito banjo. O banjo tem um som que você escuta de uma esquina a outra, sabe? E o violão tenor é um misto do banjo com o violão tradicional, né? Com essa particularidade de ter um som mais doce do que o banjo, né? O banjo tem um som muito forte, mas ele não é tão sutil como o violão tenor. O violão tenor, por sua vez, ele tem mais volume sonoro pela própria construção, porque ele tem um prato de metal aqui com um certo amplificador natural dele aqui, sabe? De alumínio, na verdade, né? E alguns têm construção de 3 pratos, chamados de triolim. Esse era o nome que Garoto divulgou em seu próprio método, ensinando o violão tenor, né? Dizendo que tinha o nome de triolim e que ele havia trazido esse instrumento para o Brasil. Não sei se é justo dizer que Garoto foi quem trouxe esse instrumento para o Brasil, mas sem dúvida foi o instrumentista que mais o divulgou, o instrumentista que mais se destacou e foi o maior praticante desse instrumento que se tem notícia no nosso país. Né? Garoto, bom, se você ainda não viu, veja o vídeo que eu fiz sobre Garoto. Vou deixar o link aqui na descrição para que você veja. Mas tivemos outros grandes tenoristas, por exemplo, Zé Menezes, que foi contemporâneo de Garoto, claro, mais jovem, mas conviveu com Garoto, participava das gravações ao lado do grande maestro Radamés Inátali, que fazia questão de ter Zé Menezes e Garoto formando a dupla de violões. Zé Menezes
além de grande compositor, instrumentista, improvisador, né? Aliás, era multi-instrumentista, porque tocava bandolim, e assim como garoto tocava cavaquinho, tocava violão tenor, e sem dúvida Zé Menezes foi um instrumentista de destaque na história da música brasileira. O violão tenor começou a se popularizar no meio dos conjuntos de choro, dos regionais, aqueles grupos famosos, né? Por exemplo, o Demônios da Garoa, nas primeiras formações, tinha o violão tenor. Tem uma foto do Valdir Azevedo tocando violão tenor, isso nos anos 1940. Os famosos grupos Anjos do Inferno, Bando da Lua, todos esses tinham o violão tenor. E ele servia não só para solar, como para fazer o centro, o acompanhamento. Aliás, que soa muito bem, né? Certo? E o solo, claro. Ah, você não ouviu ainda o som do violão tenor, né? Vamos ouvir. O violão tenor é um instrumento difícil de tocar, sabe? Pela própria afinação dele, aliás, uma afinação maravilhosa, tem muito, lhe oferece muito recurso, né? Só que você tem que abrir muito aqui os dedos, sabe? Você tem que ter uma elasticidade aqui, quase como se fosse um Jean-Claude Van Damme fazendo aquela abertura, aquele espacate, sabe? Mas... De maneira que você precisa treinar muito, né? Precisa estar sempre tocando com o instrumento para que saia com naturalidade, né? Portanto, se você tiver uma mão muito pequena, a tarefa pode ficar difícil, né? Mas parece que essa dificuldade, essa distância de um traste para outro aqui do violão tenor, não era problema para garoto, não. O homem tocava isso com uma destreza que era incrível, né? Um bandolinista gosta muito de ter um violão tenor assim em casa, porque pode tocar algumas melodias, algumas músicas próprias para violão tenor, né? Coisas que o garoto compôs, que o Jacó do Bandolim. Aliás, o Jacó também compôs várias músicas para violão tenor que se tornaram clássicos, né? Nostalgia é uma dessas que eu fiz a introdução aqui desse instrumento. Mas acontece que o bandolim é um instrumento pequenininho, né? Então os dedos ficam juntinhos aqui. Também é difícil de tocar por ser pequeno demais, sabe? E o violão tenor é muito distante. Então o bandolinista, quando solta o bandolim, que pega o violão tenor, ele tem uma dificuldade muito grande, né? Jacó do Bandolim, ele resolveu fazer um meio termo. Então lançou a violinha, que é o mesmo violão tenor, né? Porém um pouquinho menor. Isso já facilita bastante aqui na hora de tocar. Esse aqui não é um dinâmico, né? Esse aqui é uma construção normal, um tampo de madeira, tal, acústico mesmo, né? Esse aqui, ele tem o ressonador, ele é um ressonador, como se diz lá nos Estados Unidos, né? E aqui chamamos de violão tenor dinâmico. Aliás, não tem só o violão tenor que seja dinâmico, não. A Del Vecchio também fez viola caipira, fez violões, né? Cavaquinhos. Aliás, tem uma foto do meu pai tocando um cavaquinho dinâmico, olha aí. Pois muito bem, esta aqui é a violinha, né? Você pode ver. Tem a mesma afinação do violão tenor. Dó, Sol, Ré, Lá. Vamos fazer a introdução de Nostalgia. Você pode perceber que
que ele não tem esse timbre mais metálico que aquele tem. Aqui é madeira pura, né? Uma particularidade é que esta violinha aqui pertenceu ao famoso Evandro do bandolim, né? Aquele que tinha o famoso regional, tinha um regional do Evandro que estava sempre na TV, né? Bom, eu também arrisquei fazer alguma coisa com esse instrumento aqui, sabe? No meu disco Perambulando, de 2005, eu gravei um choro de minha autoria chamado Um Choro na Madrugada, né? Um choro romântico. Vamos ver se eu me lembro aqui. Há um outro choro meu, chamado Generoso, que você encontra nas minhas gravações também. Esse está no disco de 2014, intitulado Danilo Brito, é somente de músicas minhas. Esse choro eu fiz em homenagem ao grande Dominguinhos do acordeon. Num momento de inspiração, essa melodia veio, e logo me lembrou o Dominguinhos. Eu falei, nossa, essa música vai ficar muito bonita com o Dominguinhos tocando, né? Eu imaginei aquela sanfona dele, aqueles acordes bonitos, aquele sentimento, né? Infelizmente não deu tempo, ele faleceu 3 dias depois. Mas a homenagem ficou e esse choro acabou sendo dedicado a ele. Generoso, assim como ele era. Mais ou menos assim. Mas que instrumento doce, não é? Eu adoro violão tenor, viu? Tantos clássicos, né? Falar em garoto, tem essa aqui, ó. Essa também está gravada, hein? Essa está no disco Da Natureza das Coisas. Mas deixa eu pegar essa aqui também, porque os instrumentos não podem ficar muito de lado. Eles começam a chorar, ficam com inveja, com ciúme. Tem tudo isso, viu? Aquela que toquei agora se chama Jorge do Fusa, do Garoto. Essa aqui também é do Garoto e se chama Vamos Acabar com o Baile. Bonito, né? Eu me lembro de quando era menino, frequentando as rodas de choro da loja Del Vecchio, fabricante desse instrumento aqui. Aliás, esse instrumento é de 1950, exatamente. Este instrumento foi fabricado em 1950. Né? E ainda tem o estojo original, viu? Bonitinho. Mas não era nessa época que eu frequentava a loja, não, tá? E eu me lembro de ter visto um violão tenor lá, numa vitrine bonita que tinha lá com todos os instrumentos. Eu ficava namorando aqueles instrumentos musicais, né? E eu pedi para tocar naquele violão tenor e ele tinha uma afinação completamente diferente dessa daqui. Ele tinha a afinação das 4 primeiras cordas do violão. Essa aqui, ó.
né? Ré, Sol, Si, Mi. Aqui do violão é Mi, mas lá estava afinado como se fosse cavaquinho, sabe? Uma oitava abaixo, claro, né? Ré, Sol, Si, Ré. Certo? Na verdade seria, a última não seria aqui um Mi, mas sim um Ré, né? E aí eu peguei e toquei umas músicas que eu tocava de cavaquinho e tal. Mas confesso que a afinação, eu acho que combina mais com este instrumento aqui, esta afinação tradicional aqui, do Sol, Ré, Lá. Esses dias eu conversando com o ilustre bandolinista Del Rian, que sempre me conta histórias maravilhosas dele e outros chorões, né? Ele não conheceu o Garoto, porque era muito menino quando o Garoto faleceu em 1955. Mas o Zé Menezes, que era parceiro do Garoto, contou que o Garoto tinha uma facilidade enorme para aprender, para tocar, uma destreza incrível, sabe? E Zé Menezes e Garoto faziam parte da orquestra do maestro Radamés Inátali, que era muito exigente, muito linha dura, sabe? E faltava 1 hora para a apresentação da rádio, ao vivo, claro, e o Garoto ainda não havia chegado. E o Zé Menezes, assim como com os outros músicos, estava desesperado com aquilo. Meu Deus, e agora? O Garoto não chegou, nós precisamos passar isso aqui, precisamos ensaiar, tal. Porque eles, né, ensaiavam um dia inteiro, né, tocavam, ficavam estudando aqui aquelas partituras, a grade, tudo, enfim, né, e nada do Garoto chegar. Faltando 1 hora para a apresentação, chega o Garoto. E o Zé Menezes, o Garoto, onde é que você estava, rapaz? O homem aí meteu a caneta, o homem aí hoje não está dando mole não, rapaz. Vamos passar o negócio. Não, tenha calma, o Garoto falou, tenha calma. Vamos ali tomar um café. Ele disse que ia tomar o café mesmo. Disse, o Garoto, cadê? Mostra aí a parte. Aí, botava a partitura na frente dele, saía tudo de primeira. Ele lia, que tocava tudo, dava uma passadinha, já estava pronto. Já estava pronto. E tem outra história também, que o Meira, famoso Jaime Florencio, Meira, do Regional do Canhoto, ele tem um choro muito bonito chamado Arranca-Toco. Choro difícil, sabe? Ligeiro, um choro ligeiro. E quem gravou foi o Garoto, de bandolim. Nem sabia que ia gravar esse choro e nem sabia que era de bandolim, nem nada. Chegou desprevenido, sem o instrumento no estúdio. O que é que nós vamos gravar, hein? Aí o Meira falou, não, esse choro aqui esse é um choro meu. Diz que ele pegou um bandolim emprestado lá numa loja, na do Souto. E como é que é? Passa esse choro pra mim aí. Aí disse que passou para ele, saiu o choro na hora, gravou e ainda fez uma variação na última parte, para fechar a música. Ele ainda fez um improviso que foi para arrematar com tudo. O homem não era brincadeira, hein? Como é que era mesmo Arranca-Toco? Bem, meus amigos, muito obrigado pela companhia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu peço que você se inscreva aqui neste canal dos amantes da boa música feita de coração. Deixe seu comentário, deixe seu like e nos vemos no próximo. Um grande e forte abraço.